Duas meninas de 5 anos entraram sozinhas em um dos prédios mais modernos de São Paulo. Nas mãos, um crachá de funcionário e uma mochila com potes de marmita. Meu pai não pode vir trabalhar hoje, então nós viemos. O que aconteceu a seguir dentro daquele escritório mudou não apenas uma família, mas toda uma empresa. Antes de continuar, conta pra gente. De onde você está assistindo? Adoramos saber que nossa história alcança pessoas em todo o Brasil. Agora, deixa eu te contar como duas crianças corajosas reescreveram as regras do mundo corporativo. O relógio na parede da cozinha marcava 5:30 da manhã quando Juliano Souza abriu os olhos no sofá da sala. Não era onde deveria estar. Sua cama, no quarto minúsculo que dividia com as filhas gêmeas, ficava a apenas alguns metros dali. Mas nas últimas semanas, ele simplesmente desabava onde quer que parasse por mais de 5 minutos. A dor de cabeça latejava atrás dos olhos. Suas mãos tremiam levemente quando tentou se levantar. O corpo pesava como concreto, cada músculo protestando contra o movimento. 3 horas de sono. Era tudo o que havia conseguido depois de chegar do turno noturno na Nextech Solutions. Mas hoje havia algo diferente. Uma tontura que não passava. Uma pressão no peito que o fazia respirar fundo a cada poucos segundos. Pai? A voz de Rafa veio do corredor, ainda sonolenta. Você não foi para o quarto de novo? Juliano forçou um sorriso, tentando disfarçar o quanto custava simplesmente sentar-se. Papai cochilou assistindo TV, princesa. Bom dia. Rafaela e Mariana apareceram na porta, idênticas em seus pijamas cor-de-rosa desbotados. 5 anos de pura energia e curiosidade, com os mesmos olhos castanhos da mãe que Juliano via toda manhã no espelho, e que partiam seu coração em pedaços todos os dias. A vovó já chegou? Mari esfregou os olhos, seu cabelo formando um ninho de pássaro que fazia Juliano rir apesar da exaustão. Ainda não, meu amor, mas ela não demora. Ele olhou para o relógio novamente. Dona Célia, sua sogra, chegaria às 6 para cuidar das meninas enquanto ele finalmente dormia algumas horas. Então, às 2 da tarde, ele acordaria, faria o almoço atrasado, ajudaria com as lições de casa, jantaria com as meninas e partiria novamente às 8 da noite para seu turno na Vila Olímpia. Era a rotina há 3 anos, desde que Camila morreu. Pai, você está suando. Rafa se aproximou, sua testa franzida em preocupação. E está com a cara toda branca. Juliano tocou o próprio rosto. Estava gelado, úmido. A sala girou levemente ao seu redor. É só cansaço, filha. Papai vai tomar um banho e fica novo. Mas quando tentou se levantar, suas pernas cederam. Ele caiu de volta no sofá, o mundo escurecendo nas bordas de sua visão. Pai! As duas gêmeas gritaram juntas, correndo para ele. Tô bem, tô bem. Ele segurou as mãos pequenas delas, forçando-se a focar. Só levantei rápido demais. Vocês sabem que o papai fica tonto quando levanta rápido, né? Mas não era verdade. E pela primeira vez, olhando para os rostos assustados de suas filhas, Juliano sentiu algo que havia suprimido por meses. Medo real. A campainha tocou. Dona Célia entrou com sua sacola de crochê e o sorriso cansado de sempre. Aos 62 anos, ela ainda trabalhava meio período em uma padaria, mas nunca deixava de vir cuidar das netas. Bom dia, meu, Juliano. Seu sorriso desapareceu quando viu o genro. Você está péssimo. Bom dia, Célia. Eu só... Não me venha com desculpas. Ela se aproximou, tocando sua testa com as costas da mão. Você está ardendo em febre. E olha essas olheiras. Quando foi a última vez que você dormiu de verdade? Juliano tentou lembrar. Realmente dormiu? Não apenas cochilou entre obrigações, mas dormiu? Eu durmo todo dia, Célia. Você sabe. 3, 4 horas? Ela cruzou os braços. Juliano, você não é de ferro. Seu corpo vai cobrar. Eu preciso trabalhar. As contas não pagam sozinhas. Ele finalmente conseguiu se levantar, segurando-se na parede. As meninas precisam ir ao dentista semana que vem. O convênio da empresa não cobre ortodontia,
e a Mari precisa usar aparelho. E de que adianta pagar dentista se elas ficam sem pai? Dona Célia perguntou baixo, para que as meninas não ouvissem. Elas haviam voltado para o quarto para trocar de roupa. Camila não ia querer isso para você. O nome da esposa era uma faca. Sempre era. Camila. Enfermeira dedicada, mãe amorosa, a mulher que sorria mesmo depois de plantões de 20 horas, que cantava enquanto cozinhava, que fazia as meninas rirem com vozes engraçadas na hora da história. Camila, que estava voltando de um plantão noturno quando um motorista bêbado cruzou o sinal vermelho. 3 anos. 3 anos e a dor ainda era fresca como se tivesse acontecido ontem. Eu sei que ela não ia querer. Juliano passou a mão pelo rosto. Mas ela também não ia querer que as meninas passassem necessidade. Eu faço o que preciso fazer, Célia. Você faz mais que isso. A sogra suspirou. Vi as notificações do aplicativo de entrega na sua mesa. Você está fazendo bico durante o dia também, não está? Juliano não respondeu. Não precisava. Meu filho, isso vai te matar. Ou vai nos salvar. Ele pegou a toalha. Vou tomar banho. Depois durmo. Prometo. Mas foi no banho que aconteceu. A água quente caía sobre seus ombros quando a tontura voltou, mais forte. O box girou. Suas pernas fraquejaram. Juliano tentou se segurar no registro, mas seus dedos escorregaram. O último pensamento antes de desmaiar foi das meninas. Sempre das meninas. Ele acordou no chão do box com Dona Célia batendo desesperada na porta do banheiro. Juliano! Juliano! Abre essa porta! Tô bem. Sua voz saiu fraca. Quanto tempo havia passado? A água já estava fria. Só escorreguei. Mas quando tentou se levantar, não conseguiu. Simplesmente não tinha força. Foi Dona Célia quem chamou o vizinho para arrombar a porta. Foi ela quem o envolveu em toalhas e o ajudou a se vestir. E foi ela quem, com lágrimas nos olhos, disse as palavras que Juliano mais temia. Você precisa ir ao hospital. Agora. Não posso. Ele estava sentado na beira da cama, ainda tonto. Tenho trabalho hoje à noite. Já faltei 2 dias essa semana por causa da febre. Se eu faltar de novo? Se você não for, vai desmaiar no metrô. Ou pior. Dona Célia se ajoelhou na frente dele. Juliano, por favor, pelas meninas. Sempre pelas meninas. O posto de saúde estava lotado, como sempre. Juliano esperou 3 horas para ser atendido, cada minuto aumentando sua ansiedade. Cada minuto longe do trabalho era um minuto a mais perto da demissão. A médica que o atendeu era jovem, séria, com olheiras que sugeriam que ela entendia de exaustão. Senhor Souza, sua pressão está perigosamente alta. Você está com princípio de anemia. E pelos seus sintomas, seu corpo está em exaustão extrema. Ela o olhou por cima dos óculos. Quando foi a última vez que você fez exames? Faz uns 3 anos. Desde antes de Camila morrer, quando ainda tinha plano de saúde decente. Preciso que você faça repouso absoluto. Pelo menos 1 semana. O mundo de Juliano desabou. Doutora, eu não posso. Eu trabalho à noite e durante o dia eu... Senhor Souza. Ela o interrompeu, sua voz gentil, mas firme. Seu corpo está nos limites. Se você não parar agora, vai parar de forma muito pior. Um infarto, um AVC, um colapso completo. Você tem filhas? Gêmeas, 5 anos. Então faça isso por elas. Porque se você continuar nesse ritmo, elas vão perder o pai. As palavras ecoaram na cabeça de Juliano durante todo o caminho de volta para casa. Dona Célia dirigia em silêncio ao lado dele, no carro emprestado de uma vizinha, respeitando seus pensamentos. Como ele ia explicar para o supervisor que precisava de 1 semana de folga? Ele era terceirizado, sem estabilidade, sem direitos. 1 semana de folga significava 1 semana sem salário. E provavelmente significava perder o emprego. Mas a alternativa era pior. As meninas estavam desenhando na mesa da cozinha quando ele chegou. Rostos idênticos se iluminaram ao vê-lo. Pai, a vovó disse que você foi no médico. Rafa pulou da cadeira. Você vai ficar bom?
Juliano abriu os braços e elas correram para ele. Ele a segurou forte, respirando o cheiro de shampoo infantil e lápis de cor. Tudo o que importava estava ali, naquele abraço. Papai vai ficar bom, sim, mas o médico disse que eu preciso descansar uns dias. Então você não vai trabalhar? Mari perguntou, seus olhos arregalados. Não por alguns dias, mas... Rafa trocou um olhar com a irmã, aquele olhar que as gêmeas tinham, como se conversassem sem palavras. E o dinheiro? 5 anos de idade e já preocupada com dinheiro. Juliano sentiu o coração apertar. Papai dá um jeito, princesa. Sempre dou. Mas naquela noite, deitado na cama com as meninas dormindo ao seu lado, Juliano encarou o teto e deixou as lágrimas silenciosas caírem. Pela primeira vez em 3 anos, ele se permitiu sentir o peso total de tudo. A solidão, o cansaço, o medo constante. A pressão de ser pai e mãe, de ser provedor e cuidador, de ser forte quando tudo o que ele queria era desabar. Camila, ele sussurrou no escuro. Eu não sei se consigo continuar sozinho. O telefone vibrou. Uma mensagem do supervisor da empresa terceirizada. Juliano, soube que faltou de novo hoje. Preciso que me ligue urgente. Ele sabia o que aquilo significava. 3 faltas em uma semana, mesmo com atestado médico, era motivo para rescisão no contrato de terceirizados. Não havia proteção. Não havia compreensão. Havia apenas a realidade brutal. Ou você trabalha, ou é substituído. Juliano olhou para as filhas dormindo. Rafa tinha o braço jogado sobre Mari, protegendo a irmã mesmo no sono. Elas eram tão pequenas, tão inocentes, e dependiam completamente dele. Na parede acima da cama, uma foto emoldurada. Camila segurando as bebês recém-nascidas, seu sorriso radiante. Nós conseguimos, ela havia dito naquele dia. Somos uma família. Mas agora a família estava quebrada, e Juliano não sabia como consertar. Ele pegou o telefone, os dedos tremendo, e digitou a resposta que sabia que selaria seu destino. Desculpe, tive uma emergência médica. Posso ligar amanhã cedo? A resposta veio rápida, fria. Precisamos conversar sobre sua continuidade na empresa. Amanhã, 10 horas, RH. Juliano deixou o telefone cair no peito. Era isso então. Depois de 3 anos de trabalho perfeito, de nunca reclamar, de fazer tudo certo, ele seria demitido por ousar ficar doente. O que ele ia fazer? Como ia alimentar as meninas? Pagar o aluguel? Comprar os remédios que a médica havia receitado? O pânico começou a subir em seu peito, apertando, sufocando. Mas então Mari se mexeu no sono, aconchegando-se mais perto dele, e Juliano forçou-se a respirar. Ele daria um jeito. Sempre dava. Tinha que dar. O que Juliano não sabia, enquanto finalmente adormecia de exaustão, era que suas filhas haviam escutado tudo. Cada palavra sussurrada ao telefone, cada suspiro de desespero. E no quarto ao lado, no escuro, 2 meninas de 5 anos se olharam com aquela comunicação silenciosa que só gêmeas têm. A gente precisa ajudar o papai, Rafa sussurrou. Mas como? Mari perguntou, seus olhos brilhando na penumbra. Rafa pensou por um momento. Então seu olhar caiu sobre a mesa de cabeceira do pai, onde o crachá da Nextech Solutions descansava ao lado das chaves. Eu tenho uma ideia. A manhã seguinte chegou com o sol entrando pelas frestas da cortina rasgada. Juliano despertou com o cheiro de café e o som de panelas na cozinha. Por um momento confuso, imaginou que era Camila preparando o café da manhã como sempre fazia. Então, a realidade voltou, pesada como concreto. Dona Célia estava na cozinha com as meninas, preparando mingau de aveia. Ela se virou quando ouviu Juliano entrar, e seu rosto mostrou uma mistura de alívio e preocupação. Como você está se sentindo? Melhor. Não era totalmente mentira. Pelo menos a tontura havia diminuído. Preciso ir na empresa daqui a pouco. Reunião com o RH às 10. Juliano, você devia estar de repouso. Eu sei, mas se eu não for, vou ser demitido com certeza. Ele se serviu de café, suas mãos ainda tremendo levemente.
Se eu for, talvez consiga negociar. As gêmeas estavam quietas demais, sentadas lado a lado, mexendo no mingau sem comer de verdade, trocando aqueles olhares que sempre deixavam Juliano nervoso. Significava que estavam tramando algo. Meninas, vocês vão comer ou só vão brincar com a comida? Desculpa, pai. Mari levou uma colherada à boca, mas seus olhos estavam distantes. Rafa não disse nada. Apenas continuou olhando fixamente para o mingau, como se pudesse encontrar respostas ali. Juliano não tinha energia para investigar. Beijou a testa de cada uma. Agradeceu Dona Célia e partiu para a reunião que provavelmente encerraria seu emprego. O trajeto de ônibus até a Vila Olímpia levou 1 hora. Juliano usou o tempo para ensaiar o que diria. Como explicaria que estava doente, que precisava do emprego, que tinha filhas para criar. Mas ele sabia como essas conversas terminavam. Empresas terceirizadas não tinham paciência para funcionários problemáticos. A sede da Nextech Solutions era um prédio espelhado de 15 andares, todo vidro e aço, que refletia as nuvens e parecia tocar o céu. Juliano trabalhava ali há 3 anos e conhecia cada corredor, cada sala, cada canto que precisava ser limpo durante a madrugada. Mas nunca havia entrado durante o dia. Era um mundo diferente. Executivos de terno cruzavam o lobby apressados, falando ao telefone. Mensageiros entregavam documentos. O ar-condicionado mantinha uma temperatura perfeita. Era o mundo dos que importavam, dos que eram vistos. Juliano era do turno da noite, dos invisíveis. A reunião foi rápida e brutal. O gerente de RH da empresa terceirizada, um homem chamado Valdir com cara de quem odiava o próprio trabalho, não perdeu tempo com rodeios. Senhor Souza, 3 faltas em 1 semana. Você entende que isso é inaceitável. Eu tenho atestado médico. Estava doente, não foi por escolha. Atestado não muda o fato de que o serviço precisou ser coberto por outros funcionários. A Nextech está insatisfeita com a instabilidade. 3 anos. Juliano se inclinou para a frente. 3 anos sem uma falta. 3 anos de trabalho perfeito. Isso não conta? Contava. Mas as coisas mudaram. A Nextech está renegociando contratos, cortando custos. Eles querem uma equipe menor, mais eficiente. Valdir abriu uma pasta. Vamos te oferecer rescisão amigável. Você recebe os direitos, assina os papéis e cada um segue seu caminho. Eu preciso desse emprego. Lamento, mas a decisão já foi tomada. Então me demita por justa causa. Pelo menos eu recebo o seguro-desemprego. Não funciona assim. É rescisão ou abandono de emprego. Você escolhe. Juliano sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 3 anos. Acabou em 10 minutos de conversa. Posso ter alguns dias para pensar? Você tem até sexta-feira. Depois disso, consideramos abandono. Juliano saiu daquela sala como um fantasma. Atravessou o lobby sem ver nada, suas pernas movendo-se no automático. Do lado de fora, sentou-se em um banco na calçada e colocou o rosto nas mãos. Como ele ia contar para as meninas? Como ia pagar o aluguel do mês que vem? O plano de saúde básico que mal cobria consultas? O material escolar que estava devendo na papelaria? Seu telefone tocou. Dona Célia. Alô? Juliano. A voz dela estava estranha, controlada demais. Você está aí ainda na Vila Olímpia? Sim, por quê? As meninas, elas sumiram. O coração de Juliano parou. Como assim sumiram? Eu fui estender roupa no quintal. Não fiquei nem 10 minutos. Quando voltei, elas não estavam mais aqui. Juliano, procurei pela vizinhança toda, ninguém viu. Juliano já estava correndo. Você ligou para a polícia? Liguei. Eles disseram que precisa esperar 24 horas para a criança, mas que vão mandar uma viatura. Juliano, e se... Não pensa nisso. Eu vou achar elas. Ele entrou correndo no metrô. Olha nas casas dos amiguinhos da escola, pergunta para os vizinhos, qualquer coisa você me liga. Ele desligou e parou no meio da estação, o pânico subindo pela garganta. Onde 2 crianças de 5 anos iriam? O parquinho perto de casa? A escola?
A padaria onde Dona Célia trabalhava? E então, olhando para o mapa do metrô na parede, uma ideia terrível atravessou sua mente. Não. Elas não fariam isso. Mas então ele lembrou da noite anterior. Das meninas acordadas, ouvindo sua conversa sobre perder o emprego. Dos olhares que trocaram no café da manhã. Ele pegou o celular com dedos trêmulos e abriu o aplicativo de localização que havia instalado no tablet velho que as meninas usavam para jogar. Era um aparelho básico, mas tinha GPS. O ponto azul piscou no mapa. Vila Olímpia. Elas estavam na Vila Olímpia. Não, não, não. Juliano correu de volta para a rua, seu coração batendo tão forte que doía. As meninas tinham vindo atrás dele. De alguma forma, tinham descoberto onde ele trabalhava e tinham vindo. Sozinhas. 2 crianças de 5 anos atravessando São Paulo sozinhas. O endereço no GPS mostrava que elas estavam paradas em algum lugar. Juliano correu pelas ruas, ignorando a dor de cabeça, ignorando a tontura, ignorando tudo exceto a necessidade de encontrar suas filhas. E então ele parou. As meninas estavam na frente da Nextech Solutions, mas não estavam sozinhas. 3 horas antes, quando Dona Célia foi estender roupa, Rafa e Mari haviam colocado seu plano em ação. Tem certeza disso? Mari sussurrou, enquanto Rafa pegava o crachá do pai da mesa de cabeceira. O papai vai perder o emprego. A gente ouviu. Ele disse que faltou no trabalho. Rafa guardou o crachá na mochila cor-de-rosa. Se a gente trabalhar no lugar dele, ele não perde o emprego. Mas a gente é criança. A gente não sabe trabalhar. A gente sabe limpar. O papai ensinou. Rafa pegou também o tablet. E a gente sabe o endereço. Tá escrito na geladeira. Mari mordeu o lábio, olhando para a porta do quarto. Da cozinha, ouviam o barulho de Dona Célia preparando o café. A vovó vai brigar muito. A vovó vai entender. É pelo papai. Rafa pegou a mão da irmã. Mari, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente viu ele chorando ontem. O papai nunca chora. Isso decidiu. Mari assentiu, e as duas se moveram com a determinação de crianças em uma missão. Elas pegaram suas mochilas, onde guardaram alguns itens importantes. O crachá do pai, o tablet, 2 marmitas que haviam sobrado do almoço de ontem e uma garrafinha de água. Também pegaram as esponjas de brinquedo que usavam para ajudar o pai quando ele limpava o apartamento nos finais de semana. O cofre de porquinho de cerâmica que guardavam na estante tinha R$ 47 em moedas. Tudo o que haviam economizado de mesadas e moedas encontradas. Rafa o quebrou com cuidado, embrulhou as moedas em papel toalha e dividiu em 2 montes iguais, um para cada mochila. Quando Dona Célia saiu para o quintal, elas escaparam pela porta da frente. A descida de escadas do prédio foi assustadora. Era cedo e escuro na escadaria, e cada barulho as fazia pular. Mas elas se davam as mãos e continuavam. A rua estava mais movimentada do que esperavam. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas para o trabalho. Ninguém prestou atenção a 2 meninas pequenas com mochilas. É para lá. Rafa apontou na direção do ponto de ônibus, lembrando-se das vezes que o pai as levava de ônibus aos domingos, quando iam ao parque. No ponto, várias pessoas esperavam. Um homem de uniforme de entregador, uma senhora com sacola de feira, 2 estudantes com fones de ouvido. Ninguém falou com elas. Quando o ônibus chegou, as meninas subiram junto com a multidão. Rafa tinha o endereço decorado. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2 de 391. Ela mostrou o papel para o cobrador, um senhor de rosto cansado. Onde vocês vão, meninas? Ele perguntou estranhando. No trabalho do nosso pai, Mari respondeu com a honestidade pura das crianças. Tá bom, eu aviso quando chegar lá. Ele aceitou as moedas quentes que elas contaram cuidadosamente. A viagem foi longa. As meninas sentaram juntas em um banco próximo à janela, Mari segurando forte na mão de Rafa enquanto São Paulo desfilava do lado de fora. Prédios, carros, pessoas. O mundo era tão grande, tão cheio. Você acha que a gente vai conseguir? Mari perguntou baixinho. A gente tem que conseguir, Rafa respondeu, mas sua voz tremeu um pouco. O cobrador foi gentil.
Avisou quando chegaram perto e até ajudou elas a descerem do ônibus. Vocês têm certeza que o pai de vocês está por aqui? Tem sim. É ali. Rafa apontou para o prédio espelhado que se destacava entre os outros. Elas ficaram paradas na calçada por um momento, olhando para cima. O prédio era enorme, muito maior do que imaginavam. As janelas refletiam o céu, fazendo parecer que o prédio não tinha fim. É aqui que o papai trabalha toda a noite, Mari sussurrou, maravilhada. Vamos. Rafa apertou a mão da irmã. Elas atravessaram a porta giratória de vidro, entrando no lobby mais bonito que já tinham visto. O chão era de mármore polido, tão brilhante que refletia tudo. Havia plantas enormes em vasos, uma recepção de madeira escura, e tudo cheirava a limpeza e ar-condicionado. Pessoas de terno passavam apressadas, ninguém olhando para baixo, para duas meninas pequenas que pareciam perdidas. Com licença. Rafa se aproximou do balcão da recepção, esticando-se para conseguir ver por cima. A recepcionista, uma mulher jovem de cabelo preso em coque apertado, baixou o olhar e piscou surpresa. Oi? Vocês estão perdidas? A gente veio trabalhar, Rafa disse, tentando soar profissional como imaginava que adultos soavam. O nosso pai está doente, então a gente veio no lugar dele. A recepcionista piscou novamente. Trabalhar? Meninas, quantos anos vocês têm? 5, Mari respondeu. Mas a gente sabe limpar. O papai ensinou. O pai de vocês trabalha aqui? Trabalha sim, de noite. Rafa procurou na mochila e tirou o crachá. Olha, Juliano Souza. A gente trouxe o crachá dele. A recepcionista pegou o crachá, seu rosto mostrando uma mistura de confusão e preocupação. Meninas, onde estão seus pais? Sua mãe? Nossa mãe morreu, Mari disse simplesmente. Tem 3 anos. E o pai de vocês? Ele sabe que vocês estão aqui? As gêmeas se entreolharam. Ele está doente, Rafa repetiu. O médico disse que ele não pode trabalhar, mas se ele não trabalhar, ele perde o emprego. A gente ouviu ele chorando. Então a gente veio trabalhar para ele não perder o emprego. A recepcionista levou a mão à boca. Meu Deus, vocês vieram sozinhas? De ônibus, Mari confirmou orgulhosa. A gente usou o dinheiro do cofre de porquinho. Eu preciso... A recepcionista pegou o telefone. Vocês vão ter que esperar aqui, tá bem? Não saiam daqui. Mas antes que ela pudesse discar, uma voz cortou o lobby. Camila, você viu o relatório que eu... A voz parou abruptamente. As meninas se viraram. Uma mulher estava parada a alguns metros, uma pasta na mão e expressão de completa surpresa no rosto. Ela era alta, usava um terno azul marinho impecável e sapatos de salto que faziam um som nítido no mármore. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo elegante e ela tinha aquele ar de autoridade que fazia as pessoas automaticamente se endireitarem em sua presença. Daniele Sampaio, CEO da Nextech Solutions, estava olhando para 2 meninas de 5 anos que não deveriam estar ali. Camila, ela se dirigiu à recepcionista sem tirar os olhos das crianças. O que está acontecendo aqui? Doutora Sampaio, eu estava justamente indo ligar para o segurança. Essas meninas, elas dizem que vieram trabalhar no lugar do pai. Daniele caminhou lentamente até a recepção, seus saltos ecoando no silêncio súbito do lobby. Ela se abaixou, ficando na altura das meninas, e seu rosto, normalmente sério e controlado, mostrou algo que raramente aparecia: curiosidade genuína. Vocês vieram trabalhar? Sim, senhora, Rafa respondeu, estendendo a mão para um aperto formal como tinha visto adultos fazerem. Eu sou Rafaela. Essa é minha irmã Mariana. A gente veio fazer o trabalho do nosso pai porque ele está doente. Daniele apertou a mão minúscula, algo apertando em seu peito. E seu pai trabalha aqui? Trabalha. Juliano Souza. Mari mostrou o crachá novamente. Ele limpa os escritórios de noite. Ele faz tudo brilhar. Ele disse pra gente. Mas agora ele está muito doente e o médico disse que ele não pode trabalhar. Mas se ele não trabalhar, ele perde o emprego. E a gente escutou ele chorando ontem de noite. E a gente não quer que o papai chore mais. As palavras saíram em uma torrente, os olhos de Mari enchendo de lágrimas.
Daniele ficou muito quieta. Juliano Souza. O nome era familiar. Ela se levantou e fez um sinal para Camila. Traga o arquivo dele e chame o Wagner da segurança, mas que ele fique discreto. Não quero assustar as meninas. Ela voltou a se abaixar, olhando nos olhos idênticos das gêmeas. Como vocês chegaram aqui? De ônibus, Rafa disse. A gente guardou dinheiro. Vocês sabem que isso é muito perigoso? 2 meninas sozinhas na cidade? A gente precisava ajudar o papai. Mari insistiu. Ele faz tudo pela gente. Tudo. Agora é nossa vez de ajudar ele. Algo se quebrou dentro de Daniele Sampaio naquele momento. Ela, que comandava uma empresa de tecnologia com 800 funcionários, que negociava contratos de milhões, que tomava decisões que afetavam centenas de famílias, estava ajoelhada no chão do lobby, olhando para 2 meninas que haviam atravessado uma cidade de 12 milhões de pessoas, porque não queriam ver o pai chorar. Venham comigo, ela disse suavemente. Vamos conversar no meu escritório. E vamos ligar para o seu pai, tá bem? Ele deve estar muito preocupado. Foi quando Juliano irrompeu pela porta giratória, o rosto pálido, suado, os olhos desesperados escaneando o lobby até encontrarem suas filhas. Rafa! Mari! As meninas se viraram e correram para ele. Juliano caiu de joelhos, abraçando-as com tanta força que as levantou do chão, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Vocês estão bem? Estão machucadas? Meu Deus! Vocês me deram o maior susto da minha vida. Desculpa, papai. Rafa soluçou. A gente só queria ajudar. A gente não queria que você perdesse o emprego. Mari chorou no ombro dele. Daniele observou a cena, parada a poucos metros, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma fisgada de emoção pura atravessando sua armadura profissional. E foi nesse momento, vendo aquele pai abraçado às filhas no meio de seu lobby de mármore, que Daniele Sampaio tomou uma decisão que mudaria tudo. Senhor Souza. A voz de Daniele cortou o momento, firme, mas não fria. Podemos conversar no meu escritório? Juliano se levantou rapidamente, ainda segurando as meninas, limpando o rosto com as costas da mão. Doutora Sampaio, eu peço 1000 desculpas. Eu não sabia que elas tinham vindo para cá. Isso nunca vai acontecer de novo. Eu prometo. Por favor, não chame a polícia. Não vou chamar a polícia. Daniele fez um gesto em direção aos elevadores. Mas precisamos conversar. Todas vocês. O elevador subiu em silêncio. Juliano mantinha as meninas presas contra si, seu coração ainda disparado do susto. As gêmeas estavam quietas agora, começando a perceber a magnitude do que haviam feito. Daniele observava a família pelo reflexo das portas espelhadas. O homem estava visivelmente doente, magro demais, com olheiras profundas e um tremor sutil nas mãos. As meninas usavam roupas limpas, mas remendadas, mochilas cor-de-rosa desbotadas que já tinham visto dias melhores. E ainda assim, a forma como se abraçavam, como se olhavam, mostrava uma ligação que o dinheiro não podia comprar. O escritório de Daniele ocupava todo o 15º andar. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, a cidade se estendendo até o horizonte em todas as direções. Uma mesa de vidro, estantes de mogno, prêmios em molduras elegantes nas paredes. Uau! Mari sussurrou, seus olhos arregalados. Papai, é aqui que você limpa? É, filha. Juliano estava constrangido. Desculpa de novo, doutora Sampaio. Eu vou levar elas embora agora. Sentem-se, por favor. Daniele indicou o sofá de couro perto da janela. Camila vai trazer água e algo para as meninas comerem. Imagino que não tenham tomado café da manhã direito. A gente tomou mingau, Rafa disse baixinho. Mas a gente não comeu muito. Estavam muito ocupadas planejando a aventura? Daniele se sentou na poltrona em frente a eles, e pela primeira vez em anos, não estava do outro lado de sua mesa em posição de poder. Estava ali, no mesmo nível, olhando para 3 pessoas que estavam claramente assustadas. Juliano começou a falar, mas Daniele levantou a mão. Antes de mais nada,
quero que vocês saibam que não estão em apuros. Ninguém aqui está com raiva de vocês, meninas. O que vocês fizeram foi perigoso, mas eu entendo por que fizeram. A senhora entende? Mari perguntou surpresa. Entendo. Daniele se inclinou para a frente. Vocês fizeram porque amam o pai de vocês e queriam protegê-lo. Isso é muito corajoso. Foi muito imprudente, Juliano interrompeu, olhando severamente para as filhas. Vocês poderiam ter se machucado, poderiam ter se perdido, alguém poderia ter feito mal para vocês. Papai, a gente só queria ajudar. Rafa choramingou. Eu sei, princesa. Eu sei. Juliano as puxou para perto novamente. Mas vocês me apavoraram. Camila, a recepcionista, entrou com uma bandeja. Água, suco de laranja e pães de queijo ainda quentes. As meninas olharam para o pai pedindo permissão e ele assentiu. Elas comeram vorazmente e Daniele percebeu que provavelmente estavam com mais fome do que haviam admitido. Senhor Souza, Daniele começou, abrindo a pasta que Camila havia trazido junto com a bandeja. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, senhora. E nunca teve problemas? Reclamações? Não, senhora. Pelo menos não que eu saiba. Daniele folheou o arquivo. Pelo contrário, tem várias menções positivas aqui. A gerente de limpeza te considera o melhor funcionário do turno. Nunca faltou até esta semana. E tem algumas coisas interessantes aqui que eu gostaria de entender melhor. Ela puxou algumas folhas grampeadas. Nos últimos 6 meses, nossa equipe de TI registrou diversos problemas técnicos que foram resolvidos de forma misteriosa. O sistema de climatização do 8º andar que travava toda semana, de repente começou a funcionar perfeitamente. O servidor de backup que não sincronizava, alguém reconfigurou e agora opera melhor que antes. A rede Wi-Fi do 12º andar que tinha pontos cegos, alguém reposicionou os roteadores otimizando a cobertura. Juliano estava ficando pálido. Em todos esses casos, Daniele continuou, a equipe de TI encontrou pequenas notas explicando o que foi feito. Notas manuscritas, anônimas, deixadas durante a noite. Notas com um nível técnico que impressionou nosso coordenador de TI. Ele até brincou que tínhamos um fantasma engenheiro na empresa. Ela olhou diretamente para Juliano. Era você, não era? Juliano engoliu seco. Desculpa, doutora Sampaio. Eu sei que não era meu trabalho. Quando eu via algo que podia consertar, eu não conseguia deixar quieto. Eu nunca mexi em nada que pudesse causar problema, eu juro. Você tem formação em TI? Eu fiz curso técnico em eletrônica há uns 10 anos. Trabalhei em assistência técnica por um tempo, depois em uma empresa pequena de manutenção de computadores. Mas quando a Camila morreu... Sua voz falhou. Quando minha esposa morreu, eu precisava de um horário que me deixasse cuidar das meninas de dia. E os empregos técnicos todos eram durante o dia. Então eu aceitei o primeiro que apareceu, a limpeza noturna. E ainda assim você continuou aprendendo? Daniele perguntou. Continuou estudando? Juliano hesitou. Tem um computador velho no depósito do 13º andar. Nos intervalos eu estudo. Tem muito conteúdo gratuito na internet. Programação, redes, segurança. Eu sei que não devia usar equipamento da empresa, mas... Mostre-me. Daniele se levantou. Agora. Doutora. Sampaio? Quero ver o que você estava fazendo naquele computador. O grupo desceu até o 13º andar, as meninas andando de mãos dadas entre o pai e a CEO. O depósito era um espaço apertado cheio de equipamentos antigos, móveis quebrados e caixas de arquivo. No canto, em uma mesinha improvisada, um desktop antigo estava ligado. Juliano abriu o computador com relutância. A tela mostrava linhas e linhas de código. Daniele se aproximou, seus olhos escaneando rapidamente. Isso é um sistema de gestão de saúde? É um projeto pessoal, Juliano corou. Algo que eu venho trabalhando. A Camila, minha esposa, ela era enfermeira.
Ela sempre se frustrava porque pacientes de comunidades carentes tinham dificuldade em acessar o sistema de saúde pública. Não conseguiam marcar consultas, se perdiam entre hospitais, não sabiam para onde ir em emergências. Então eu comecei a desenvolver um aplicativo que centralizaria essas informações. Algo simples, que funciona em celulares básicos. Daniele clicou através das telas. A interface era limpa, intuitiva. Tinha mapa de unidades de saúde, sistema de agendamento, até uma função de triagem que orientava usuários sobre a urgência de seus sintomas. Isso está funcional? A maior parte. Eu testei com alguns dados simulados. Funciona. Mas eu não tenho recursos para hospedar, para fazer os testes reais, para conseguir as parcerias com as unidades de saúde. É só um sonho. Daniele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a tela. Então olhou para Juliano, para as meninas segurando nas pernas do pai, para aquele depósito empoeirado onde um homem estudava durante pausas de 15 minutos. Quanto você ganha como auxiliar de limpeza? 1.400 por mês. E você tem outras fontes de renda? Juliano hesitou novamente. Eu faço entregas de comida durante o dia, quando as meninas estão na escola. Consigo mais uns 600, 700 reais, depende do mês. Então você trabalha das 8 da manhã às 2 da tarde entregando comida, volta para casa, cuida das suas filhas, e então trabalha aqui das 9 da noite às 5 da manhã. E quando você dorme? Eu durmo das 5:30 às 8 da manhã. E quando dá, 1 ou 2 da tarde, depois de fazer o almoço. Juliano olhou para baixo. Eu sei que não é muito, mas é o suficiente para a gente sobreviver. Até seu corpo colapsar. Eu não tenho escolha, doutora Sampaio. Na verdade, Daniele disse lentamente, você tem. Mas antes de chegarmos nisso, eu preciso lhe perguntar uma coisa. Por que você não se candidatou para a vaga de suporte técnico que abrimos há 6 meses? Você claramente tem as habilidades. Eu não tenho diploma universitário. O anúncio pedia graduação completa em ciência da computação ou área relacionada. Você leu o anúncio? Eu leio todos. Sempre espero encontrar um que eu possa me candidatar. Juliano sorriu tristemente. Mas não ter diploma me fecha todas as portas. Daniele voltou ao computador, salvando os arquivos do projeto em um pendrive que pegou da gaveta do depósito. Senhor Souza, eu vou ser franca com você. A empresa terceirizada que te emprega estava planejando rescindir seu contrato hoje. Juliano fechou os olhos. Eu sei. Eles me chamaram para a reunião hoje de manhã. E você aceitaria uma proposta diferente? Desculpa. Daniele se virou, encarando-o diretamente. Eu quero te contratar. Não pela terceirizada, mas diretamente pela Nextech, como desenvolvedor júnior. O salário inicial é de R$ 4.500, mais vale refeição, vale transporte, plano de saúde completo que cobre as meninas também e participação no programa de educação continuada da empresa, onde nós pagamos 80% da mensalidade de uma graduação em tecnologia. Juliano piscou. 1 vez, 2 vezes. O quê? Horário comercial. Das 9 às 6 com 1 hora de almoço. Você fica em casa com suas filhas de noite. Pode levar elas na escola de manhã. Trabalha em um projeto com propósito, desenvolvendo algo que pode realmente ajudar pessoas. Daniele cruzou os braços. E se esse aplicativo de saúde for tão bom quanto parece, nós vamos apoiar seu desenvolvimento completo, com recursos da empresa, como um projeto social da Nextech. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Juliano estava completamente imóvel, seus olhos fixos em Daniele, como se ela tivesse falado em outro idioma. Pai? Rafa puxou sua camisa. O que a moça falou? Mari estava pulando. Papai vai trabalhar de dia. A gente vai ficar junto com o papai de noite. Eu não entendo. Juliano finalmente encontrou sua voz, que saiu rouca. Por quê? Por que a senhora faria isso? Eu sou só um faxineiro. Não, Daniele disse firmemente. Você é um pai que se sacrifica todos os dias pelas filhas.
É um técnico talentoso que usa pausas de trabalho para aprender e para ajudar anonimamente uma empresa que nem reconhecia seu valor. É um desenvolvedor que está criando algo para honrar a memória de sua esposa e ajudar pessoas que ela se importava. Você é muita coisa, Sr. Souza, mas não é só nada. Juliano cobriu o rosto com as mãos e seu corpo começou a tremer. Lágrimas escorreram entre seus dedos. 3 anos de pressão, medo, exaustão e solidão finalmente encontrando uma saída. As meninas se abraçaram a ele e Rafa disse baixinho: "Não chora, papai. São lágrimas felizes dessa vez?" "São, meu amor." Ele soluçou uma risada. "São lágrimas muito felizes." Daniele sentiu seus próprios olhos arderem. Ela piscou rapidamente, recuperando a compostura profissional. "Você começa segunda-feira. Vou ter o contrato preparado até amanhã. Por hoje vá para casa." "Descanse. Cuide de sua saúde." "E, Sr. Souza?" Juliano olhou para ela, ainda tremendo. "Obrigada." "Obrigada?" Ele não entendeu. "Pela o quê?" "Por me lembrar do que realmente importa." Daniele olhou pela janela para a cidade lá embaixo. "Eu construí esta empresa do zero. Comecei em um apartamento de 1 quarto, com um computador usado e um sonho. Demorou 10 anos para chegarmos onde estamos hoje. E em algum momento nessa jornada, eu esqueci como era estar desesperada, como era não ter escolhas, como era se sacrificar por quem você ama." Ela se virou de volta para eles. "Suas filhas me lembraram. Elas atravessaram uma cidade de 12 milhões de pessoas porque não suportavam ver o pai sofrer. Isso é amor puro, Sr. Souza. E se essa empresa não pode reconhecer e valorizar esse tipo de dedicação, então não vale a pena existir. Eu não sei o que dizer. Diga que sim. E então vá para casa abraçar suas filhas." Eles estavam saindo do escritório quando Daniele se lembrou de algo. "Ah, mais uma coisa. Rafaela e Mariana." As meninas se viraram esperançosas. "Vocês foram muito corajosas hoje. Muito imprudentes também. E espero que nunca mais façam algo assim sem falar com um adulto. Mas também foram muito corajosas. E às vezes, a coragem muda o mundo." Ela sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia. "Obrigada por terem tido coragem." Rafa e Mari sorriram de volta, e naquele momento, apesar da diferença de mundos entre elas, eram apenas 3 pessoas conectadas por um momento de humanidade pura. Quando Juliano e as meninas saíram da Nextech Solutions, o sol estava alto no céu. A cidade continuava sua correria frenética, pessoas apressadas, carros buzinando, o caos constante de São Paulo. Mas para Juliano, tudo parecia diferente. As cores eram mais vivas, o ar era mais leve. As meninas seguravam suas mãos, uma de cada lado, balançando os braços enquanto caminhavam para o ponto de ônibus. "Papai, a gente vai ter plano de saúde?" Mari perguntou. "Vamos sim." "Então a gente pode ir no dentista de verdade? Não só quando dói muito?" "Pode. E vocês vão usar aparelho bonitinho que vai deixar os dentinhos de vocês perfeitos." "E você vai estar em casa de noite?" Rafa apertou a mão dele. "De verdade?" "De verdade, princesa. Todo dia. Vou fazer janta com vocês, vou ler histórias, vou ficar lá até vocês dormirem." "Como a gente sempre quis." Mari sussurrou. "Como eu sempre quis." Juliano corrigiu. No ônibus de volta, as meninas adormeceram encostadas nele, exaustas da aventura e do medo. Juliano olhou para elas, seus rostos idênticos relaxados no sono, e sentiu uma gratidão tão profunda que doía fisicamente. Ele pegou o celular e abriu a última foto que tinha de Camila. Ela estava no hospital, usando o uniforme de enfermeira, fazendo uma careta engraçada para a câmera. Viva, brilhante, cheia de planos. "Nós conseguimos, meu amor," ele sussurrou para a foto. "As meninas e eu. A gente conseguiu. Eu sei que você está olhando por nós. Eu sei que você mandou aquelas 2 fazerem essa loucura hoje. Isso tem sua marca por todo lado." Ele fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente, e pela primeira vez em 3 anos, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de esperança. No 15º andar da Nextech Solutions,
Daniele Sampaio estava sentada em sua mesa, olhando para a cidade através das janelas. O pendrive com o projeto de Juliano estava conectado ao seu computador, e ela lia o código, impressionada com a elegância da solução apesar dos recursos limitados. Seu celular tocou. O nome na tela fez ela hesitar antes de atender. Alô, Edu? Tia Dani? A voz do sobrinho era cautelosa. Você ligou? Liguei. Queria saber como você está. Eu estou... bem, surpreso de você ligar. Daniele fechou os olhos. Eduardo e Laura, filhos de sua irmã mais nova que morreu de câncer 6 anos atrás. Ela os criou dos 9 aos 15 anos, depois se afastou quando a empresa começou a decolar. Agora eles eram adultos jovens que ela mal conhecia. Edu, eu sei que fui uma tia terrível nos últimos anos. Eu me afastei quando vocês mais precisavam de mim. Tia, você tinha uma empresa para tocar. A gente entendeu. Não, vocês não deveriam ter que entender. Vocês eram crianças que perderam a mãe. Eu deveria estar presente. Ela olhou para a foto em sua mesa, dela com Eduardo e Laura anos atrás. Eu queria saber se vocês gostariam de jantar comigo esse fim de semana. Os 3. Como família. O silêncio do outro lado foi longo. Então. Sério? Muito sério. Eu quero conhecer vocês novamente. Quero saber sobre suas vidas, seus planos. Quero ser a tia que deveria ter sido. A Laura vai surtar quando eu contar. Ela sempre pergunta por você. Então está marcado? Sábado, 7 da noite? Está. Tia Dani, o que mudou? Daniele sorriu, pensando em 2 meninas de 5 anos com mochilas cor-de-rosa e uma coragem absurda. Alguém me lembrou do que realmente importa. Quando desligou, ela abriu uma nova apresentação em seu computador. Tinha uma reunião com o Conselho de Investidores na semana seguinte, e eles esperavam ouvir sobre cortes de custos e aumento de lucros. Em vez disso, ela ia apresentar uma nova iniciativa. O Programa de Desenvolvimento Interno. Identificar funcionários em todos os níveis da empresa, de limpeza à segurança, de manutenção à cafeteria, que tivessem habilidades subutilizadas. Oferecer educação, transição de carreira, oportunidades de crescimento. Não seria barato. Não aumentaria os lucros no curto prazo. O conselho provavelmente odiaria. E ela não se importava nem um pouco. Porque algumas coisas eram mais importantes que o lucro trimestral. Algumas coisas, 2 meninas corajosas haviam acabado de ensinar a ela. Valiam lutar por elas. 6 meses depois, o auditório principal da Nextech Solutions estava lotado. Funcionários de todos os departamentos preenchiam as cadeiras. Havia câmeras de imprensa ao fundo e um burburinho de expectativa pairava no ar. No palco, um banner enorme anunciava: Conecta SUS, lançamento oficial. Nos bastidores, Juliano Souza ajustava a gravata pela 10ª vez. Suas mãos tremiam, mas agora era nervosismo de outro tipo. Nervosismo de quem está prestes a apresentar algo importante, não de quem está desabando de exaustão. Pai, você está lindo. Rafa ajeitou a gravata para ele, seus dedinhos habilidosos apesar da pouca idade. Ela e Mari usavam vestidos novos, azul marinho, que Dona Célia havia comprado com orgulho, usando o primeiro bônus que Juliano havia recebido. Obrigado, princesa. Vocês também estão lindas. A gente vai sentar na frente com a vovó, Mari disse animada. A doutora Daniele disse que a gente tem lugar especial porque a gente é VIP. Vocês são muito mais que VIP. Juliano se ajoelhou, ficando na altura delas. Vocês são as razões de tudo isso existir. Nada disso teria acontecido se vocês não tivessem sido corajosas naquele dia. A gente só queria ajudar, Rafa disse, repetindo as palavras que havia dito 6 meses atrás. E ajudaram. Mais do que vocês imaginam. Daniele apareceu nos bastidores, elegante em um terno cinza. Nos últimos 6 meses, Juliano havia aprendido que por trás da fachada profissional existia uma mulher que ria alto, que trazia doces para a equipe em dias difíceis e que nunca havia realmente esquecido de onde veio. Pronto, Juliano. Pronto quanto eu consigo estar. Você vai arrasar.
Confia no seu trabalho. Ela sorriu para as meninas. E vocês, mocinhas, prontas para ver o papai brilhar? Prontíssimas! Mari saltitou. Dona Célia apareceu para levar as meninas para seus lugares. Ela também estava diferente. Havia deixado o emprego exaustivo na padaria e agora trabalhava meio período no setor de limpeza da própria Nextech, mas com salário digno, benefícios completos, e até havia se matriculado em um curso de informática básica no programa de educação da empresa. Vai lá, meu filho. Ela apertou o braço de Juliano. A Camila está te vendo de algum lugar, eu tenho certeza. Quando as luzes se acenderam e Daniele subiu ao palco para abrir o evento, Juliano respirou fundo nos bastidores. Boa tarde a todos. Hoje é um dia especial para a Nextech Solutions. A voz de Daniele ecoou pelo auditório. Há 6 meses conheci um homem que estava desenvolvendo uma solução tecnológica durante pausas de 15 minutos em um depósito empoeirado. Um homem que trabalhava 2 turnos para sustentar suas filhas, que estudava de madrugada porque acreditava que tecnologia poderia mudar vidas. Um homem que eu quase deixei passar despercebido. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Hoje, esse homem lidera uma equipe de 8 desenvolvedores, e juntos, eles criaram algo que vai impactar milhões de brasileiros. É com imenso orgulho que apresento a vocês o Juliano Souza, coordenador de projetos sociais da Nextech e a mente por trás do Conecta SUS. Os aplausos explodiram enquanto Juliano subia ao palco. Ele encontrou Rafa e Mari na primeira fileira, pulando e acenando como loucas, e não conseguiu evitar sorrir. Boa tarde. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Há 6 meses eu limpava este auditório de madrugada. Passava pano nestas cadeiras, aspirava este carpete e sonhava com um dia poder fazer mais. Hoje estou aqui do outro lado, e a diferença não foi sorte, foi oportunidade. Ele clicou no controle remoto e a tela atrás dele ganhou vida mostrando a interface do aplicativo. O Conecta SUS nasceu de uma dor pessoal. Minha esposa, Camila Souza, era enfermeira. Ela via todos os dias pessoas que precisavam de atendimento médico, mas não conseguiam navegar no sistema. Não sabiam para qual posto ir. Não conseguiam marcar consultas. Não entendiam quando era emergência ou não. E muitas vezes, essa confusão custava vidas. As imagens mostravam o fluxo do aplicativo. Simples, direto, projetado para funcionar até em celulares antigos. O Conecta SUS integra a rede pública de saúde de São Paulo. Ele localiza a unidade básica mais próxima do usuário, mostra disponibilidade de consultas, permite agendamento direto. Tem uma função de triagem que avalia sintomas e orienta sobre a urgência. Tem tradução para 3 idiomas, incluindo Libras, e uma interface adaptada para pessoas com baixa alfabetização. Juliano mostrou casos de teste. Uma senhora de 60 anos que conseguiu agendar consulta para controle de diabetes. Um imigrante venezuelano que encontrou atendimento em espanhol. Uma mãe que soube que os sintomas da filha precisavam de emergência imediata. Nos testes beta dos últimos 3 meses, ajudamos 15 mil pessoas. Reduzimos em 40% o tempo médio para conseguir atendimento. E identificamos 230 casos de emergência que provavelmente não teriam recebido atendimento a tempo. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo as informações. Mas o que me orgulha mais não é a tecnologia. Juliano olhou diretamente para as filhas. É que estou construindo o legado que minha esposa queria deixar. Estou ensinando minhas filhas que todo trabalho tem dignidade, mas que todos nós merecemos oportunidades de crescer. E estou provando que talento existe em todos os lugares. Às vezes só precisa ser visto. Os aplausos desta vez foram ensurdecedores. Pessoas se levantaram. Jornalistas anotavam furiosamente. E na primeira fileira, 2 meninas de 5 anos choravam de orgulho do pai. A demonstração ao vivo foi perfeita. Juliano mostrou o aplicativo funcionando em tempo real, conectando um usuário simulado a uma unidade de saúde, o processo todo levando menos de 3 minutos. A partir de hoje, o Conecta SUS está disponível gratuitamente para todo o estado de São Paulo. E nos próximos 6 meses,
expandiremos para o Brasil inteiro. Porque saúde não pode ser privilégio, precisa ser direito. Quando Juliano deixou o palco, foi envolvido em abraços. Sua equipe o cumprimentou com orgulho. Colegas de outros departamentos, muitos dos quais haviam sido promovidos através do novo programa de desenvolvimento interno, apertaram sua mão. Mas foram suas filhas que chegaram primeiro, correndo pelo corredor lateral e se jogando em seus braços. Papai, você foi incrível! Todo mundo está aplaudindo você. A mamãe teria amado isso. Essa última frase de Mari atingiu Juliano em cheio. Ele abraçou as duas, escondendo as lágrimas em seus cabelos. Ela teria amado sim. E ela teria amado vocês por serem tão corajosas. A festa de lançamento foi no terraço do prédio, com vista para São Paulo ao pôr do sol. Havia comida, música e uma atmosfera de celebração genuína. Juliano circulava entre os convidados, ainda processando que tudo aquilo era real. Juliano! Uma voz familiar o chamou. Ele se virou e encontrou Wagner, o segurança que estava de plantão no dia que as meninas apareceram. Wagner! Você veio! Claro que vim! Não ia perder isso! O segurança, um homem negro de 40 e poucos anos, sorriu largamente. E queria te agradecer. Me agradecer? Por quê? Por causa do seu programa, a doutora. Daniele criou aquele programa de desenvolvimento interno depois do seu caso, né? Bom, eu me inscrevi. Comecei a fazer o curso de gestão de segurança corporativa. A empresa está pagando tudo. E mês que vem, eu assumo como coordenador de segurança. Juliano apertou a mão dele com força. Cara, isso é fantástico. É graças a você. Você abriu essa porta. Wagner olhou ao redor. Tem 12 pessoas só da minha equipe que foram promovidas ou estão estudando agora. Você mudou a cultura dessa empresa, mano. Era verdade. Nos últimos 6 meses, a Nextech havia se transformado. O programa de desenvolvimento interno identificou 47 funcionários de setores operacionais com potencial não utilizado. Desses, 23 já haviam sido transferidos para novas funções. 31 estavam em programas de educação. E todos tinham planos de carreira estruturados. A história havia vazado para a imprensa. Reportagens sobre a empresa que valoriza quem é invisível apareceram em revistas de negócios. Outras empresas começaram a copiar o modelo. E, surpreendentemente, os lucros da Nextech aumentaram. Funcionários motivados produziam mais, a retenção melhorou drasticamente. E o clima organizacional nunca esteve tão positivo. Daniele se juntou a eles no terraço, 2 taças de champanhe nas mãos. Ela ofereceu uma para Juliano. Parabéns, coordenador. Parabéns a você, CEO visionária. Eles brindaram. Sabe, o conselho de investidores quase me demitiu quando apresentei o programa de desenvolvimento interno. Sério, acharam que eu estava sendo emocional, que ia sangrar dinheiro, que era caridade disfarçada. Daniele sorriu. 3 meses depois, quando os números de produtividade e retenção dispararam, eles me pediram para expandir o programa. Engraçado como funciona, né? Números não mentem. Pessoas também não. Quando você trata elas com dignidade, elas retribuem com lealdade e excelência. Daniele olhou para onde Rafa e Mari brincavam com Eduardo e Laura, os sobrinhos que agora eram presença constante em sua vida novamente. Suas filhas me ensinaram isso. Elas são especiais. São. E você também. Daniele se virou para ele. Juliano, eu quero te contar uma coisa. Aquele dia, quando vi suas filhas no lobby, eu estava vindo de uma reunião terrível. Os investidores queriam cortes massivos. Demitir 15% da força de trabalho, começando pelos terceirizados. Seu nome estava na lista. Juliano engoliu seco. Eu não sabia. Ninguém sabia. Eu ia assinar os papéis naquela tarde. Ela pausou. Mas então vi 2 meninas com mochilas cor-de-rosa dizendo: viemos trabalhar no lugar do papai. E algo quebrou dentro de mim. Percebi que se eu assinasse aqueles papéis, se eu deixasse números ditarem destinos, eu não era melhor que as empresas que eu criticava quando estava começando. Você mudou mais que minha vida, Daniele. Mudou dezenas de vidas.
Centenas contando as famílias. Nós mudamos, juntos, ela brindou novamente. E vamos mudar muito mais. A noite caiu sobre São Paulo, a cidade se iluminando em milhões de pontos de luz. Do terraço, Juliano podia ver tudo. Os prédios, as avenidas, as luzes dos carros formando rios de movimento. Tantas vidas, tantas histórias, tantas pessoas invisíveis fazendo a cidade funcionar. Rafa e Mari se juntaram a ele na balaustrada, e ele as ergueu para verem melhor. Papai, a gente consegue ver nosso prédio daqui? Mari perguntou. Quase. É naquela direção. Ele apontou para o leste. A gente não mora mais lá, Rafa lembrou. O apartamento novo, maior, com 2 quartos de verdade, ficava em outro bairro. Não moramos. Mas eu nunca vou esquecer aquele lugar. Foi onde vocês cresceram. Foi onde aprendi a ser pai sozinho. Foi onde decidimos, juntos, que não íamos desistir. A gente nunca desiste, Mari declarou com a convicção absoluta das crianças. Nunca. Juliano as abraçou mais forte. Do outro lado do terraço, Dona Célia conversava animadamente com outros funcionários do setor de limpeza que haviam sido convidados para a festa. Ela ria, e Juliano não a via tão feliz desde antes de Camila morrer. A sogra, que se sacrificara tanto para ajudá-lo, agora tinha dignidade no trabalho, benefícios e, pela primeira vez em anos, esperança de um futuro mais confortável. Senhor Souza? Uma jovem jornalista se aproximou, gravador na mão. Posso fazer algumas perguntas para uma matéria? Claro. Como você se sente sendo o rosto dessa transformação? Virando exemplo de mobilidade social dentro do mundo corporativo? Juliano pensou cuidadosamente. Eu não sou especial. Sou só um pai que queria cuidar das filhas. Mas tive sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e de cruzar com uma pessoa disposta a enxergar além do óbvio. Ele olhou para Daniele do outro lado do terraço. A verdadeira história aqui não sou eu. São todas as pessoas que nunca têm essa chance. Todos os talentos desperdiçados porque alguém não tem diploma, ou não conhece as pessoas certas, ou trabalha de noite e ninguém vê. E o que você diria para essas pessoas? Que não desistam, que continuem estudando, continuem sonhando, continuem fazendo o melhor trabalho possível. Porque nunca se sabe quando alguém vai finalmente olhar e ver o que você vale. Ele apertou as mãos das filhas. E para as empresas, para os líderes, eu diria: olhem ao redor. Olhem para as pessoas que servem seu café, que limpam seu escritório, que cuidam da segurança. Elas têm histórias, têm sonhos, têm potencial. Tudo o que precisam é de uma chance. A matéria sairia na capa da revista de negócios mais importante do país. A foto seria de Juliano com as gêmeas, os 3 sorrindo em frente ao banner do Conecta SUS. O título: Do turno da noite ao estrelato. Como um faxineiro revolucionou a saúde pública digital. Mas naquela noite, Juliano não pensava em fama ou reconhecimento. Pensava em como, dali a 2 horas, ele estaria em casa. Leria histórias para as meninas na cama nova e confortável. Dormiria a noite inteira, sem alarmes, sem preocupações sobre pagar contas. E acordaria de manhã para preparar café da manhã antes de ir para um trabalho que amava. Coisas simples. Coisas que para muitos eram garantidas, mas que para ele tinham sido um sonho impossível por 3 anos. Mais tarde, quando a festa estava acabando e os convidados se despedindo, Juliano encontrou um momento sozinho no terraço. Ele pegou o celular e abriu a foto de Camila que mantinha como papel de parede. Eu sei que você está vendo tudo isso, amor. Ele sussurrou para a tela. As meninas estão bem. Mais que bem. Elas estão felizes, saudáveis, cheias de vida. E eu finalmente consegui construir algo do qual você se orgulharia. O vento soprou suavemente, bagunçando seus cabelos, e Juliano escolheu acreditar que era Camila, tocando-o de algum lugar além. Eu ainda te amo, sempre vou amar, mas eu estou aprendendo a viver de novo, a ser feliz de novo. Espero que isso te deixe feliz também. Papai. Rafa apareceu atrás dele. Tá tudo bem? Tudo ótimo, princesa.
Só estava conversando com a mamãe. A gente também conversa com ela. Mari se juntou a eles. Toda noite, antes de dormir. E o que vocês falam para ela? A gente conta do nosso dia, das coisas legais que aconteceram. Rafa se encostou nele. E a gente sempre agradece por ter o melhor pai do mundo. Juliano as abraçou, e naquele momento, no topo daquele prédio onde 6 meses atrás ele limpava banheiros sonhando com algo melhor, ele se sentiu completo. 3 meses depois, o Conecta SUS atingiu a marca de 500 mil usuários ativos. As histórias chegavam todos os dias. Uma mãe que conseguiu vacinar os filhos pela primeira vez. Um idoso que descobriu ter diabetes antes que fosse tarde demais. Uma adolescente que encontrou atendimento psicológico gratuito quando mais precisava. Cada história era arquivada, impressa e colocada em um mural no corredor da Nextech. Vidas transformadas. O mural se chamava. E crescia todos os dias. Juliano havia sido promovido a gerente de projetos sociais. Sua equipe agora tinha 15 pessoas, e eles trabalhavam em 3 novos aplicativos. Um para a educação pública, outro para acesso a serviços jurídicos gratuitos e um terceiro para conectar doadores a instituições de caridade verificadas. As gêmeas completaram 6 anos. A festa de aniversário foi no apartamento novo, com todos os amiguinhos da escola, a turma do trabalho de Juliano e até Daniele e seus sobrinhos. Houve bolo, doces, brincadeiras e muitas risadas. Quando todos foram embora e as meninas estavam dormindo, exaustas e felizes, Juliano sentou na sala nova e olhou ao redor. Móveis decentes, geladeira cheia, contas pagas, dinheiro na poupança. Mas mais que tudo isso, paz. Finalmente paz. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Wagner. Mano, acabei de receber a confirmação. Fui aceito no mestrado em segurança corporativa. Obrigado por ter aberto esse caminho. Juliano sorriu e respondeu. Parabéns. O caminho foi aberto por 2 meninas corajosas. A gente só teve a sorte de estar passando. Ele salvou a conversa e abriu a galeria de fotos. Tinha tantas agora. As meninas no primeiro dia de trabalho dele na Nextech, usando crachás de visitante e fingindo ser funcionárias. A equipe dele comemorando o lançamento do Conecta SUS. Dona Célia recebendo o certificado do curso de informática. Ele e Daniele em uma conferência de tecnologia, apresentando o projeto para outros CEOs. E uma foto nova, tirada há 2 semanas. Juliano estava no cemitério onde Camila estava enterrada. Ele havia levado as meninas e, juntos, contaram para ela sobre tudo o que tinha acontecido. Rafa e Mari deixaram desenhos no túmulo, o pai delas sorrindo, cercado por corações. Você me deu tantas coisas, Camila, ele havia dito naquele dia. Uma família linda, propósito, amor. E agora, através das nossas filhas, você me deu um futuro. Obrigado. Por tudo. 1 ano depois do dia em que 2 meninas de 5 anos decidiram que não deixariam o pai perder o emprego, o Conecta SUS ganhou o Prêmio Nacional de Inovação Social. A cerimônia foi em Brasília, pomposa e formal, com políticos e empresários. Juliano subiu ao palco para receber o troféu, mas chamou sua equipe toda com ele. 15 pessoas que trabalhavam incansavelmente para tornar o Brasil mais justo, uma linha de código por vez. No discurso, ele não falou de tecnologia ou métricas, falou de dignidade. Este prêmio não é nosso, é de todo trabalhador que acorda antes do sol nascer para sustentar sua família. É de toda mãe que faz 3 empregos para dar educação aos filhos. É de todo pai que estuda de madrugada porque acredita em algo melhor. É de toda pessoa invisível que faz este país funcionar. A plateia ficou em silêncio. Há 1 ano e meio eu era invisível. Limpava escritórios de madrugada enquanto meus sonhos pareciam cada vez mais distantes. Mas 2 meninas pequenas, minhas filhas, decidiram que não aceitariam isso. Elas atravessaram uma cidade porque amavam demais para desistir. E essa coragem mudou tudo. Ele ergueu o troféu. Então este prêmio é para todas as crianças que veem seus pais lutando e querem ajudar. Para todos os pais que se sacrificam em silêncio.
E para todas as pessoas que têm o poder de dar oportunidades, mas escolhem ver apenas números e hierarquias. Vocês podem mudar isso. Vocês devem mudar isso. Porque em cada faxineiro, cada segurança, cada trabalhador invisível, pode existir um gênio esperando por uma chance. Os aplausos foram longos, emocionados. E quando Juliano deixou o palco, ele encontrou Rafa e Mari esperando com Dona Célia nos bastidores. Papai fala muito bem, Mari comentou impressionada. Papai aprendeu com as filhas, ele respondeu, beijando a testa de cada uma. Naquela noite, no hotel em Brasília, Juliano não conseguia dormir. Ele saiu para a varanda e olhou para o céu estrelado, tão diferente do céu poluído de São Paulo. E ele pensou em todos os Julianos que ainda estavam lá fora, trabalhando 2, 3 empregos, estudando nas migalhas de tempo que sobram, sonhando com um futuro melhor, mas sem ver o caminho. Ele não podia ajudar todos, mas podia ajudar alguns. E cada pessoa ajudada poderia ajudar outra, e outra, e outra. Era assim que o mundo mudava. Não de uma vez, não com uma grande revolução, mas com pequenos atos de coragem. Com 2 meninas dizendo, o pai está doente, então viemos em seu lugar. Com uma CEO decidindo ver a pessoa além da função. Com um pai decidindo nunca desistir. Pequenos atos que ecoavam, cresciam, se multiplicavam, até que o impossível se tornava real. A história de Juliano e suas filhas nos lembra que por trás de cada uniforme, de cada crachá, de cada pessoa que trabalha em silêncio, existe um universo inteiro de sonhos, lutas e dignidade. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que todo trabalhador merece ser visto e valorizado, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que pequenos gestos de coragem podem mudar tudo. Porque hoje, em algum lugar do Brasil, um pai ou uma mãe está fazendo sacrifícios invisíveis por seus filhos, e eles merecem ser vistos. Deixa nos comentários. Você já presenciou ou viveu uma história de superação no trabalho? Queremos te ouvir. Até o próximo vídeo. E lembre-se, nós crescemos quando elevamos os outros.